Um coração voluntário. É sobre isso que a gente vai falar nesse dia. Como ter um coração voluntário para fazer a obra de Deus e para fazer as coisas da vida. E para isso acontecer, voluntariamente nós temos que começar a orar, a conversar com o Pai. E é isso que a gente vai fazer agora. Amém. Oremos. Soberano Deus e Altíssimo Pai, te agradecemos em nome de Jesus por todo o teu cuidado com as nossas vidas, meu Deus, no dia de hoje. Que em nome de Jesus nós venhamos, Pai querido e Pai Santo, aprender cada vez mais da tua palavra. Queremos te apresentar este momento, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, tanto que falamos como quem nos ouve e nos assiste, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque as palavras certas nas nossas bocas, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender mutuamente, Pai, a tua palavra aqui neste lugar. Ser conosco, abre o nosso entendimento, meu Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. A palavra de Deus em Êxodo, segundo livro da Bíblia, diz assim, Êxodo capítulo 35, versículo 21. Diz assim, e veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. O versículo 29 diz assim, todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenara que fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária. Amém? Por que a gente trouxe esse tema voluntariamente? Nós estávamos conversando um outro dia, acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Nós estávamos conversando que quando eu era criança, eu fazia as coisas voluntariamente. As pessoas, eu já subia a cidade, já subia na minha rua, e tinha umas senhoras que já me esperavam às 4 ou 5 horas da tarde, já para pegar o dinheiro delas para comprar pão e trazer para elas. Então isso era todas as tardes. Mas eu fazia isso de coração. E já era Deus preparando. Porque se você for ver aqui, Moisés, ele colocou no seu coração a levantar, a fazer uma tenda para o Senhor. Mas para ele fazer essa tenda que Deus mandou, porque Deus foi quem mandou fazer essa tenda, para a Arca da Aliança, para guardar a Arca da Aliança, para guardar a presença de Deus naquele lugar, Moisés precisava da ajuda das pessoas. Porque o homem e a mulher de Deus, porque as pessoas que estão ao nosso redor precisam uma das outras. Eu preciso de outras pessoas. E eu preciso de outras pessoas que sejam voluntárias, porque uma sociedade, ela se dá, ela prospera quando há esse voluntariado. Quando há a boa vontade do coração. É muito nítido quando você se coloca na posição de voluntário, o quanto de bênçãos que Deus traz para a sua vida. O quanto de bênçãos Deus projeta para te dar, porque você está tendo justamente um espírito voluntário, uma alma voluntária, um coração voluntário. E a partir daí, como a Bíblia diz, de graça tu recebeste, de graça tu dás. A partir daí, as bênçãos, a graça do Senhor, que é o favor imerecido, ela vem também.
É verdade. E pegando esse gancho que você falou, nós precisamos fazer de maneira espontânea para que o Senhor receba. Porque às vezes a gente diz, não, eu vou lutar contra o meu, eu vou fazer porque eu sou obrigada. Deus não vai receber. A pessoa vai se alegrar do que você está fazendo, você vai nutrir o seu pensamento de que você está fazendo e que Deus está recebendo, mas Deus não recebe aquilo que a gente faz como uma obrigação. Claro que nós sabemos o que é nossa obrigação, o que é nosso dever de cristão fazer com uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz que tudo, olha, em 1 Crônicas, tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Se não tiver a verdade da doação, da integra no nosso coração, o Senhor ele não está recebendo. Ele pode contemplar todas as coisas. Como eu já falei, a outra pessoa vai receber aquele favor, aquele abraço, aquela ação, mas o Senhor ele não vai receber. Sim, porque Deus, ele coloca em nós um espírito reto. Ele quer um espírito reto, ele quer um espírito justo, ele quer que nós nos dediquemos a fazer as coisas com capricho. As coisas com excelência. Porque se você for ler todo esse capítulo, se você for ler Crônicas, que vai falando sobre a edificação do templo, porque Davi queria fazer o templo, queria construir o templo. Mas só que Deus disse, não é você que vai construir. É alguém da sua descendência, ou seja, seria Salomão. E aí o que é que acontece? O que é que aconteceu? Davi, sabendo da magnitude de Deus, ele disse, eu não vou fazer qualquer coisa. E aí ele já deixou preparado ouro, prata, bronze, já deixou preparado muita coisa. Mas mesmo assim, quando ele começou a edificar, quando Salomão começou a edificar, porque era uma obra gigantesca, uma obra maravilhosa, o que é que acontece? Deus envia mais pessoas. E você vai ver aqui, em 2 Crônicas, capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29, que diz assim, versículo 9, que diz assim, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus do nosso pai Israel, de eternidade e eternidade. Tu é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o rei de tudo, e tu te exaltaste sobre todos os chefes. E riquezas e glória vem de ti, vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há forças e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E ele diz aqui, porque agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Então, Davi já estava contemplando e dizendo, olha, tudo vem de ti. Tudo vem de Deus. Os nossos dons, nós temos dons, os nossos dons vêm de quem? De Deus. Os nossos dons vêm de Deus. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. Nós não temos nada. Tudo vem de Deus. E a glória de Deus é tão maravilhosa, tão perfeita, que Ele coloca em nós um espírito voluntário. Um espírito reto, um espírito que quer que a obra de Deus prospere. Porque você é assim, hoje. Um chamado de Deus. Quando nós temos o chamado de Deus, as bênçãos do Senhor, ela recai sobre nós. E nós voluntariamente
damos tudo aquilo que temos. Colossenses 3, 23 e 24, dois versículos que falam muito sobre fazer a obra de Deus de maneira voluntária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor estivesse fazendo. Não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E o Caio falando assim sobre dom, eu já falei aqui várias vezes, né, quando eu falo do meu trabalho, que saí do meu trabalho, que eu era professora, que Deus ele não me deixou sentir falta, porque ele me deu o ministério infantil para tomar conta. E eu nunca fiz até aqui acepção, e em nome de Jesus eu creio que eu nunca vou fazer, entre nenhuma criança do ministério e a Helena. Porque a Helena fica junto com a gente, na salinha, né? A gente chama de salinha. As crianças já chegam perguntando pela escolinha, pelas tarefinhas, é tudo inha, no diminutivo. E eu vejo da seguinte forma, as crianças, elas sentem quando a gente faz alguma coisa de verdade e quando a gente faz com fingimento, com um coração não verdadeiro. E eu me alegro muito quando eu chego na igreja, antes mesmo de me ajoelhar para orar, as crianças já vêm me receber com um abraço. Porque elas percebem, é perceptível, elas sentem o carinho com que a gente leva a palavra, o carinho com que a gente leva as brincadeiras, o carinho com que a gente leva até mesmo o lanche. Um dia eu saí da igreja, eu esqueci de levar o lanche. E eu precisei comprar no mercadinho que tinha próximo à igreja. E o irmão me deu a oportunidade. Bem na hora que eu saí. Aí eu fiquei imaginando, poxa, e agora? Com que cara é que eu vou chegar lá e vou me desculpar com a igreja? Porque era para eu estar lá. Não era para eu ter esquecido. Mas o fato de eu ter esquecido e o irmão ter me dado a oportunidade e isso infligiu a conduta do que eu ia fazer, a veracidade do que eu ia fazer? Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os corações de cada um de nós. Então, com a mesma verdade que a gente faz para aquela criança, a gente precisa procurar fazer para todos que estão ao nosso redor. Não é só porque eu cuido daquele ministério que outro que se chegar, eu vou tratar com desprezo ou eu não vou me dedicar tanto quanto. E fazer a obra de Deus é isso, é a gente se dedicar a todas as pessoas que estão ali para aprender da palavra do Senhor. Porque do Senhor é que a gente vai receber a recompensa. E não fazendo isso somente esperando já dele a recompensa, mas crendo que ele está contemplando tudo que a gente está fazendo e que ele vai dar o fim a nós, o qual nós esperamos. Ou seja, ele vai dar a colheita do que a gente está plantando. Olha, essa questão do ministério, essa questão de dar e receber, ou de receber para dar, é muito forte desde o princípio da Bíblia. Porque se você for lendo, discorrendo todo o capítulo 35, vai chegar no versículo 30, vai falar sobre um cara chamado Bezalel. Quem era Bezalel? Bezalel ele era um artífice, ele mexia com ouro e com prata. E a Bíblia diz no versículo 31, ele diz, olha, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Em todo artifício. Para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Também lhe tem disposto um coração para ensinar. Então, quando a gente recebe o dom, quando a gente tem o dom, tem a sabedoria, tem o entendimento, tem a ciência, não compensa nós estar só com ele. Nós temos que distribuir. Nós temos que ensinar a outras pessoas. Você tem que pegar o pouco que você sabe, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Nós participamos de uma palestra
E o rapaz chegou e disse, ó, a gente tem 239 inscritos e vamos subir, em nome de Jesus, vamos crescer agora vamos botar pegado, Jean. Vamos avançar aí. E 239 inscritos no nosso canal no YouTube. Eu tenho 11 mil no Instagram, Franciele tem 2 mil, aproximadamente 2 mil, 1.500, 2 mil no Instagram. E o que a gente tem? 200 pessoas, uma igreja com 200 pessoas é pouco? Uma igreja com 50 pessoas é pouco? Então, se 50 pessoas assistir a tudo isso que a gente está transmitindo, é uma igreja com 50 pessoas que está sendo abençoada com todo o conhecimento que Deus nos deu e nos colocou no coração para voluntariamente dar a outras pessoas. Voluntariamente. Nós pagamos do nosso bolso. Não é do nosso bolso, do bolso de Deus. Porque Deus envia. eu não tenho nada. Tá entendendo? Deus envia na hora certa, no momento certo, e dá tudo certo. Então, quando a gente faz as coisas voluntariamente, naturalmente, o ouro, a prata e o bronze, ele chega até as nossas mãos. Essas coisas serão acrescentadas. Quando você faz voluntariamente, o ouro, a prata e o bronze entram nas suas mãos, chegam até as suas mãos, entram na tua casa. Quando você faz as coisas voluntariamente, não para agradar ao homem, mas para agradar a Deus. Para agradar a Deus. E a Bíblia, ela traz muitos e muitos e muitos outros versículos que falam sobre o princípio da excelência, que fala sobre o trabalho como o primeiro princípio eterno. E que Deus, ele deseja que essa excelência seja transmitida e evidenciada em tudo que a gente faz. Para assim como a gente faz, inspirar outras pessoas também a fazer. Nós temos um ecossistema ao nosso redor. Nós temos pessoas que se inspiram em nós, ou seja, nós temos também pessoas que convivem conosco. Mas essas pessoas têm outras pessoas que convivem com ela. Então, transmitir esse amor verdadeiro em fazer a obra de Deus para o tanto mais de pessoas possível é fazer o reino de Deus crescer e prosperar aqui nessa terra. Sim. E não se engane. Se Deus deu a você um dom de você fazer algo pelas pessoas e você, às vezes, não faz por ganância ou por individualismo seu, não se preocupe. Deus, ele vai levantar outra pessoa para fazer o que você faz e até mesmo melhor. Porque a gente imagina muitas vezes assim, se eu não fizer, ninguém faz. Se engana. Deus não vai deixar a obra dele parar de crescer ou de avançar porque você foi egoísta e não quis fazer aquilo, desenvolver aquilo que ele colocou nas suas mãos para você fazer. Se eu não quiser tomar conta do ministério infantil da minha igreja, outra pessoa vai ser levantada por Deus com mais sabedoria e entendimento ainda, de ensinar, de transmitir, de louvar com as crianças. Jamais o Senhor vai deixar de alguma coisa acontecer na igreja ou no ministério ou aqui na sua obra e no seu reino, porque pela falta de uma pessoa. Nós somos seres substituíveis. Sim. Nós não somos únicos, somos filhos de Deus, somos servos, somos importantes para todos, somos importantes. Nós fazemos parte de uma teia. Se uma corda dessa teia começar a romper, a roer, toda ela vai cair. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós somos importantes para o conjunto, para o grupo, para que tudo aconteça. Mas que a partir do momento que eu digo, não, eu não quero fazer mais, eu não preciso nem estar preocupada com isso, porque Deus vai levantar outra pessoa, talvez até melhor, para fazer um serviço ainda melhor para o seu reino. Olha, pegando isso aqui que a Fran está falando, em 2008 eu trabalhei em uma padaria. E lá tinha um padeiro excelente. O padeiro era excelente no que fazia. Um pão doce maravilhoso ele fazia, sabia fazer coxinha, sabia fazer tudo. Ele é muito bom mesmo. E com ele tinha 2 assistentes. E eu, de vez em quando, eu ia lá dar uma assistência, porque eu ficava na copa, e eu ia lá dar uma assistência a eles. E daí a pouco, só ele vinha pesar o fermento.
Só ele vinha pesar o fermento. Só ele vinha pesar o açúcar. Só ele vinha pesar as coisas, as medidas só ele vinha fazer. Ele não deixava nenhum dos dois assistentes dele fazer isso. E eu cheguei e disse, abençoado, falei o nome dele, né? Por que você não ensina os meninos a fazerem? Aí ele disse, você acha que eu sou otário para ensinar eles o que eu sei? Para eles tomarem a minha posição? Eu disse, não, isso já em 2018. 2018 não, 2008. E isso significa que eu tô velho, né? Mas... Deixa pra lá a retrospectiva. Aí o que é que acontece? Hoje, ele tem uma padaria, mas fadada ao fracasso. Bem pequenininha, onde não vai crescer mais para lugar algum. Porque ele não quer ensinar a outra pessoa. Já a pessoa que ensinou a ele, eu disse, mas você não teve alguém que lhe ensinou? Você não teve alguém que lhe ensinou? Ele disse, não, eu aprendi na força da marra. Eu tinha que ir lá olhar, Mas o cara viu o interesse dele, jovem, e ensinou a ele. E ele não quis ensinar a outra pessoa. O que eu quero lhe dizer com isso? É que quando você não transmite aquilo que você sabe, você vai ficar um fracassado. Você não vai criar autoridade, porque você não tem um coração voluntário a ensinar. Você nem tem um coração ensinável, e nem tem um espírito reto para ensinar. E aí, hoje, eu aprendi muita coisa com uma pessoa sobre o mercado imobiliário. E ele não me ensinou, propriamente dizendo. Eu ia lá, lia tudo, via como era o passo a passo, e acabei entrando no mercado imobiliário dessa forma. Mas já vieram outras pessoas e me perguntaram como é que eu fazia. E eu dei o passo a passo. E hoje eu sou uma autoridade no mercado imobiliário. Por quê? Porque eu sou o melhor? Não. Porque eu faço melhor do que eles? Não. Porque eu ensinei a eles e naturalmente nós fizemos um sistema de cooperação. Quando eu preciso, eles estão junto. Quando eles precisam, eu estou junto. E assim a gente vai nesse ecossistema que a Franciele falou. Nesse ecossistema, um ajudando o outro, um contribuindo com a vida do outro, porque nós temos um coração voluntário. E da maneira qual a gente faz essas coisas e cresce no nosso âmbito profissional, né? Sim. Como você fez com esses meninos, com os seus colegas, que hoje são colegas, parceiros, fazem muitos negócios juntos, também é no reino de Deus. Chegaram muitos jovens, graças a Deus, chegaram muitas novas pessoas esse ano na nossa igreja para a glória de Deus e são pessoas que a gente tem proximidade. Então, quanto mais a gente buscar aprender para levar de uma forma mais leve, de uma forma mais compreensível para essas pessoas, o Senhor ele vai se agradar. Porque, como o nosso pastor diz, tem épocas que nós cristãos somos como bebês. Sim. Nós precisamos primeiro tomar leite, para depois comer um mingau, para depois comer uma coisa mais sólida. Chegar uma pessoa hoje na igreja e a gente já colocar para arrebentar, para quebrar, porque você não pode isso, porque essa pessoa vai sair da igreja e vai dizer misericórdia. É uma lista de proibição. Servir a Deus vem junto de uma lista de proibição, uma lista de o que não fazer, o que eu não posso. Mas não é assim, é o contrário. Servir a Deus vem junto com a lista de tudo que a gente pode, de tudo que a gente é na presença dele, de tudo quanto a gente faz, que se for bom, perfeito e agradável, ele vai receber e ele vai nos dar a recompensa que a gente espera. E quando essas pessoas chegam, a gente tem que tratar ela como um vaso mais frágil. Tem que tratar como o bebê, levar a palavra de Deus de uma maneira mais leve. Vai permanecer sempre assim, light? Não. Até essa pessoa se firmar e conseguir mastigar a palavra de uma forma mais sólida, a gente está ali abraçando, acompanhando.
a gente não deixa nunca de abraçar. Mas vai ter um momento que quem vai entrar com essa introdução alimentar da palavra de uma forma mais vigorosa, de uma forma mais consistente, é o líder da igreja, é o pastor. Então, a gente faz esse trabalho de trazer para perto. E o pastor faz esse trabalho de adubar para que a pessoa se finque na palavra do Senhor e verdadeiramente não saia dos caminhos santos de Jesus. A palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará ou colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. O que dá com um coração generoso. O que dá com um coração voluntário. E Deus, o outro diz assim, e Deus é poderoso. Deus é o quê? Poderoso. Para tornar abundante em vós toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando a gente contribui com alegria, quando a gente dá com generosidade, quando a gente tem um coração voluntário na obra de Deus, no dia a dia, no decorrer da sua semana, no seu dia a dia, quando você é voluntário a ajudar, a dar de graça o que tu recebeste de graça, aí há uma situação aqui. Deus superabunda. Você sabe o que é superabundar? Eu vou te ensinar. Você tem um copo, aí o copo está seco. Aí você começa a encher para tomar água. Aí você vai conversando com as pessoas. Enchendo. Quando pensa que não, você esqueceu que ele está enchendo e está transbordando. Então ele está superabundando a vida da outra. Você está tão cheio de Deus, tão cheio da graça, tão cheio do amor, tão cheio, com o coração tão livre, cheio da graça de Deus, que você superabunda na vida da outra pessoa. Uma outra coisa que precisa ser voluntária na nossa vida, na nossa vida em si, no meio cristão, na igreja, é a nossa oferta. Tem gente que não leva oferta para a igreja. Faz parte do nosso culto. E ela precisa ser doada de uma forma voluntária, para que o Senhor receba. Se a gente der por obrigação, pessoas falam pagar, né? Se a gente paga com obrigação, o Senhor não recebe. É usado ali para manutenção do templo físico, mas o templo espiritual não cresce. O Senhor, ele não recebe. O Senhor, ele não faz abundar nas nossas vidas. Precisa ser voluntária porque em Êxodo 35 diz assim: todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhe ordenou que fizesse. Precisa ser voluntário. Para que cresça, para que seja feito como o Senhor ordenou. E quem tem a responsabilidade de administrar, é a responsabilidade dele. A nossa responsabilidade, a nossa obrigação como servos e servas de Deus, como fiéis, é cortar na nossa carne. A gente corta sim. Sim. O que é que o ser humano mais utiliza, mais precisa na terra? Dinheiro. Dinheiro. Por de saúde, mas a saúde você não compartilha com ninguém, a sua saúde.
E então, eu vejo muito isso quando se fala em ofertar voluntariamente, as pessoas já, epa, meu dinheiro. Opa, peraí, o meu dinheiro. Não é teu. E o Senhor, ele é bem claro nisso. A Bíblia fala, e não é por essa seara que a gente vai entrar, eu só quis pincelar para falar sobre ofertar voluntariamente. E ofertar voluntariamente não significa também só levar o dinheiro para a igreja. Significa tudo quanto a gente for fazer na igreja ser de forma voluntária. Tudo que a gente for fazer para o Senhor ser voluntário. O nosso louvor, a nossa adoração, glorificar a Ele enquanto os irmãos estão falando sobre a palavra de Deus, enquanto a gente mesmo medita no nosso banquinho cá embaixo, na palavra de Deus. Enquanto a gente vê os grupos, né? Louvar ao Senhor, louvar junto, pedir para que Deus abençoe e prospere aquele grupo. Quando as crianças vão louvar na igreja, a gente vê toda a igreja se alegrar. Porque todo mundo canta igual as crianças. Todo mundo se alegra igual as crianças. Eu digo, meu Deus, coisa linda. Mas que é importante que a gente ofereça ao Senhor a oração em prol da vida daquela pessoa que toma conta das crianças, em prol da vida das crianças, para que cresçam no temor do Senhor, em prol da vida dos pais das crianças. Olha quantas ofertas agradáveis a Deus a gente pode oferecer em um momento de um louvor. Então, tudo isso que a gente precisa fazer de maneira voluntária para o Senhor receber. Ou seja, de todo o nosso coração. Para que aquela pessoa receba e para que Deus se agrade também. E aí, para concluir, Eclesiastes capítulo 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, quando você transborda na vida das pessoas, quanto mais você transbordar na vida das pessoas, quanto mais você ser voluntário na obra de Deus, quando você mais se doar na obra de Deus, quando você mais buscar compreender quais são os seus dons para levar a mensagem do Senhor Jesus, quando você dar tudo e reparte com 7, com 8, com 10, com 20, no dia mau vai te socorrer. No dia mau vai te socorrer. Mas, Caio, eu não lancei sobre 8, sobre 9, por que não veio os 8 e os 9? Porque eram 10 leprosos, né? Eram 10 leprosos. Jesus Cristo lançou a bênção, a sua graça sobre os 10. Sobre os 10, quantos vieram agradecer? 10%. 10% daquilo que era agradável a Deus voltou para agradecer. E você tem que ser esse dos 10%. Você tem que ser um dos 10% agradável a Deus, que vem glorificar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida, pela abundância, por você ter sido um dos leprosos a ter sido curado. A ter sido curado. Porque eu era um leproso, cheio de pecados, mas Jesus Cristo derramou da sua graça sobre a minha vida, sobre a sua Fran também. Amém. Também sobre a minha. Também sobre a dela. Era uma leprosa. E nós estamos aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esse chamado voluntariamente. Amém. Seja você também voluntário na obra do Senhor, na casa de Deus. Nós temos uma igreja com poucos membros, sim, mas que cada um tem sua importância e que se cada um quiser trabalhar, tem que. Intercessão, oração, louvor, ministrar a palavra, ensinar. Limpar a igreja. Limpar a igreja. Evangelizar. Evangelizar. Que é o principal. Então, tem muito que se fazer na igreja. Poucos são os ceifeiros.
mas a obra é grande. E precisa de mim e precisa de você. Então não fique parado, corre, procura um trabalho para fazer na igreja e que você faça esse trabalho de maneira voluntária, para que Deus receba e contemple a sua vida com muitas bênçãos. Amém? Então, seja um voluntário, compartilha, comenta, se inscreve, porque aí você está sendo voluntário e abençoando outras pessoas. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio.